Segundo Samuel, capítulo 13. Amnon ama a Tamar e comete incesto. E sucedeu depois disso que Absalão, o filho de Davi, tinha uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, e Amnon, o filho de Davi, a amava. E Amnon ficou tão atormentado que caiu enfermo por causa da sua irmã Tamar, porquanto ela era virgem, e Amnon considerava difícil para ele fazer algo a ela. Amnon, porém, tinha um amigo, cujo nome era Jonadab, o filho de Simeaia, irmão de Davi, e Jonadab era um homem muito sutil. E ele lhe disse: Por que estás tu, sendo o filho do rei, magro dia após dia? Não me contarás? E Amnon disse a ele: Eu amo Tamar, a irmã do meu irmão Absalão. E Jonadab disse a ele: Deita-te na tua cama e faz-te de enfermo, e quando o teu pai vier para te ver, diz a ele: Rogo-te que deixes Tamar, a minha irmã, vir me dar alimento e preparar a carne à minha vista, para que eu possa vê-la e comer da sua mão. Assim, Amnon se deitou e se fez de enfermo, e quando o rei veio para o ver, Amnon disse ao rei: Rogo-te que deixes Tamar, minha irmã, vir fazer 2 bolos à minha vista, para que eu possa comer da sua mão. Então Davi enviou à casa a Tamar, dizendo: Vai agora até a casa do teu irmão Amnon e prepara alimento para ele. Assim, Tamar foi à casa do seu irmão Amnon, e ele estava deitado, e ela tomou farinha, e a amassou, e fez bolos à vista dele, e assou os bolos. E ela pegou uma panela e os colocou diante dele, mas ele se recusou a comê-los. E Amnon disse: Retirai de mim todos os homens. E se retiraram todos os homens de diante dele. E Amnon disse a Tamar: Trazei o alimento à câmara, para que eu possa comer da tua mão. E Tamar tomou os bolos que ela havia feito, e os trouxe à câmara para Amnon, o seu irmão. E quando ela os trouxe para ele comer, ele o agarrou e disse a ela: Vem te deitar comigo, minha irmã. E ela respondeu: Não, meu irmão, não me forces, porque tal coisa não deve ser feita em Israel. Não faças esta loucura. E eu para onde farei ir a minha vergonha? E quanto a ti, serás como um dos loucos de Israel? Agora, portanto, rogo-te, fala com o rei, porque ele não me negará a ti. Todavia ele não quis atentar à sua voz, mas sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Então Amnon odiou-a sobremaneira, de tal forma que o ódio com o qual a odiou foi maior do que o amor com que a amou. E Amnon disse a ela: Levanta-te e vai-te. E ela disse a ele: Não há motivo, este mal de me despedires é maior do que o outro que me fizeste. Ele, porém, não quis atentar a ela. Então ele chamou o seu servo que lhe servia e disse: Retira agora esta mulher da minha presença e tranca a porta após ela. E ela trazia uma vestimenta de diversas cores sobre si, porque com tais túnicas eram vestidas as filhas do rei que eram virgens. Então seu servo a trouxe para fora e trancou a porta após ela. E Tamar pôs cinzas sobre a sua cabeça e rasgou sua vestimenta de diversas cores que estava vestindo, e pôs sua mão sobre a cabeça e seguiu chorando. E Absalão, seu irmão, disse a ela: Amnon, teu irmão, esteve contigo? Mas segura agora a tua paz, minha irmã. Ele é teu irmão, não te turbes com esta coisa. Assim Tamar permaneceu desolada na casa de seu irmão Absalão. Mas quando o rei Davi ouviu todas estas coisas, ficou muito irado. E Absalão não falou nem bem nem mal com seu irmão Amnon, porque Absalão odiava Amnon, porquanto ele havia forçado sua irmã Tamar. E sucedeu, depois de 2 anos completos, que Absalão tinha tosqueadores de ovelhas em Baal-Azor, que fica ao lado de Efraim, e Absalão enviou convite a todos os filhos de Davi. Então Absalão chegou até o rei e disse: Agora que o teu servo tem tosqueadores de ovelhas, suplico-te que o rei e os seus servos venham com o teu servo. E o rei disse a Absalão: Não, filho meu, não iremos todos de uma vez, para que não sejamos por peso. E ele insistiu, todavia ele não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: Se não, rogo-te, deixa que o meu irmão Amnon venha conosco. E o rei disse a ele: Por que ele deveria ir contigo? Mas Absalão insistiu com ele para que deixasse Amnon e todos os filhos de Davi irem com ele. Ora, Absalão havia ordenado a seus servos, dizendo: Marcai, pois, quando o coração de Amnon estiver alegre com vinho, e quando eu disser a vós: Feri Amnon, então matai-o. Não temais, não vou-lo ordenei eu? Sede corajosos e sede valentes. E os servos de Absalão fizeram a Amnon segundo Absalão havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, e cada qual subiu sobre sua mula e fugiu. E sucedeu, enquanto eles estavam no caminho, que chegaram novas a Davi, dizendo: Absalão matou todos os filhos do rei, e nenhum deles restou. Então o rei se levantou, e rasgou as suas vestes, e deitou-se sobre a terra. E todos os seus servos permaneceram junto com suas vestes rasgadas. E Jonadab, o filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse:
Não suponham, meu senhor, que mataram todos os moços filhos do rei, porque somente Amnon está morto. Porquanto, por convocação de Absalão, foi isto determinado desde o dia em que ele forçou sua irmã Tamar. Agora, portanto, não leve o meu senhor esta coisa ao seu coração, o pensar que todos os filhos do rei estão mortos, porque somente Amnon está morto. Mas Absalão fugiu, e o moço que mantinha a guarda levantou os seus olhos e viu, e eis que vinham muitas pessoas pelo caminho da encosta à sua retaguarda. E Jonadab disse ao rei: Eis que vêm os filhos do rei, como disse o teu servo, assim o é. E sucedeu, tão logo ele terminou de falar, que chegaram os filhos do rei, e ergueram a sua voz e choraram, e também o rei e todos os seus servos choraram muito amargamente. Então Absalão fugiu, e foi até Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, e Davi se lamentava pelo seu filho todos os dias. Então Absalão fugiu, e foi até Gesur, e ali permaneceu 3 anos. E a alma do rei Davi ansiava em ir até Absalão, porque ele estava consolado acerca de Amnon, sabendo que ele estava morto. Capítulo 14. Ora, Joabe, filho de Zeruía, percebeu que o coração do rei estava inclinado a Absalão. E enviou Joabe a Tecoa, e trouxe de lá uma mulher sábia, e disse a ela: Rogo-te, finge-te ser uma pranteadora, e veste-te da tua indumentária de prantos, e não te unjas com azeite, mas sê como uma mulher que há muito pranteia pelo morto. E achega-te ao rei, e fala-lhe deste modo. Assim, Joabe colocou as palavras na boca da mulher. E quando a mulher de Tecoa falou ao rei, ela caiu sobre a sua face no chão, e fez reverência, e disse: Socorro, ó rei. E o rei disse a ela: O que te aflige? E ela respondeu: Na verdade sou viúva, e o meu marido está morto. E a tua criada tinha 2 filhos, e os 2 lutaram entre si no campo, e não houve ninguém para apartá-los, mas um feriu o outro e o matou. E eis que a família toda se levantou contra a tua criada, e disseram: Entrega aquele que matou o seu irmão, para que possamos matá-lo, pela vida do seu irmão a quem ele matou, e destruiremos também o herdeiro. E assim eles extinguirão o meu carvão que restou, e não deixarão para o meu marido nem nome, nem remanescente sobre a terra. E o rei disse à mulher: Vai para a tua casa, e darei ordem acerca de ti. E a mulher de Tecoa disse ao rei: Meu senhor, ó rei, a iniquidade seja sobre mim, e sobre a casa de meu pai, e seja inocente o rei e o seu trono. E o rei disse: Qualquer um que disser qualquer coisa para ti, traz-me-o a mim, e ele não tocará mais em ti. Então ela disse: Rogo-te, que o rei se lembre do Senhor teu Deus, para que não toleres que os vingadores do sangue destruam mais, para que não destruam o meu filho. E ele disse: Como o Senhor vive, não há de cair nem sequer um cabelo do teu filho ao chão. Então a mulher disse: Permite que a tua criada, rogo-te, fale uma palavra ao meu senhor o rei. E ele disse: Prossiga. E a mulher disse: Por que então pensaste tal coisa contra o povo de Deus? Porque o rei fala de fato tal coisa como alguém que é culpado, posto que o rei não recolhe novamente à casa o seu banido. Porquanto havemos de morrer, e somos como água derramada no chão, a qual não pode mais ser recolhida. Nem Deus respeita pessoa alguma, mas elabora meios para que o seu banido não seja expulso dele. Portanto, agora que vim falar desta coisa ao meu senhor o rei, é porque o povo me fez temerosa, e a tua criada disse: Quero falar agora com o rei, pode ser que o rei atenda à petição da sua criada. Porque o rei ouvirá, para livrar a tua criada da mão do homem que destruiria a mim e o meu filho conjuntamente, retirando-nos da herança de Deus. Então a tua criada disse: A palavra do meu senhor o rei agora será consoladora, porque como um anjo de Deus, assim é o meu senhor, o rei, para discernir o bem do mal. Portanto, o Senhor teu Deus será contigo. Então o rei respondeu, e disse à mulher: Não ocultes de mim, rogo-te, a coisa que te perguntarei. E a mulher disse: Que o meu senhor o rei agora fale. E o rei disse: Não está a mão de Joabe contigo em tudo isto? E a mulher respondeu, e disse: Como vive a tua alma, meu senhor o rei, ninguém pode virar à direita ou à esquerda daquilo que o meu senhor o rei fala, porque o teu servo Joabe, ele me mandou, e colocou todas estas palavras na boca da tua criada. Para ter esta forma de conversa, o teu servo Joabe fez esta coisa, e o meu senhor é sábio, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, para conhecer todas as coisas que estão na terra. Então o rei disse a Joabe: Eis que agora fiz esta coisa. Vai, portanto, traz-me de volta o jovem Absalão. Então Joabe caiu no chão sobre a sua face, e se curvou, e agradeceu ao rei. E Joabe disse: Hoje o teu servo sabe que tenho achado graça à tua vista, meu senhor, ó rei, por ter o rei atendido à petição do seu servo. Então Joabe se levantou, e foi até Gesur, e trouxe Absalão a Jerusalém. E o rei disse: Que ele torne à sua própria casa, e que não veja a minha face. Assim,
Absalão retornou à sua própria casa e não viu a face do rei. Porém, em todo Israel, não havia nenhum a ser tão elogiado como Absalão pela sua beleza. Desde a sola do pé até a coroa da sua cabeça, não havia mácula alguma nele. E quando ele raspava a sua cabeça, porquanto a cada fim de ano ele a raspava, e como o cabelo lhe pesava, por isso ele o cortava, ele pesava os cabelos da sua cabeça como 200 shekels, segundo o peso do rei. E a Absalão nasceram 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. Ela era uma mulher de formosa aparência. Assim Absalão habitou 2 anos completos em Jerusalém, e não viu a face do rei. Então Absalão enviou a Joabe para enviá-lo ao rei, mas ele não quis vir até ele, e quando ele enviou novamente pela segunda vez, ele não quis vir. Portanto, ele disse aos seus servos: Vede, o campo de Joabe fica perto do meu, ele tem ali cevada, vão e ateiem-lhe fogo. E os servos de Absalão atearam fogo ao campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão até a sua casa, e lhe disse: Por que os teus servos atearam fogo ao meu campo? E Absalão respondeu a Joabe: Eis que enviei a ti, dizendo: Vem aqui, para que eu possa enviá-lo ao rei, para dizer: Por que vim de Jesur? Teria sido bom para mim ter permanecido lá. Agora, portanto, deixa que eu veja a face do rei, e se houver alguma iniquidade em mim, que ele me mate. Então Joabe veio até o rei, e lhe disse. E quando ele chamou Absalão, ele veio ao rei e se curvou com a sua face até o chão perante o rei, e o rei beijou Absalão. Capítulo 15. A rebelião de Absalão e a fuga de Davi. E aconteceu depois disso, que Absalão preparou para si carruagens e cavalos, e 50 homens que corressem diante dele. E Absalão se levantou cedo, e se pôs ao lado do caminho do portão, e assim foi que quando qualquer homem que tinha uma controvérsia vinha até o rei, para juízo, então Absalão o chamava, e dizia: De que cidade és tu? E ele dizia: Teu servo é de uma das tribos de Israel. E Absalão lhe dizia: Vê, as tuas questões são boas e retas, porém não há nenhum homem designado pelo rei para te ouvir. Absalão disse ainda: Ah, se eu fosse feito juiz na terra, para que cada homem que tivesse qualquer processo ou causa pudesse vir até mim, e eu lhe faria justiça. E assim foi que quando qualquer homem dele se aproximava para lhe prestar reverência, ele estendia a sua mão, pegava-o e o beijava. E deste modo fazia Absalão a todo Israel que vinha até o rei para juízo. Assim Absalão roubou os corações dos homens de Israel. E sucedeu que depois de 40 anos Absalão disse ao rei: Rogo-te, deixa-me ir pagar o meu voto, o qual votei ao Senhor em Hebrom. Porque o teu servo votou um voto enquanto eu permaneci em Jesur, na Síria, dizendo: Se o Senhor me trouxer de volta a Jerusalém, então servirei o Senhor. E o rei disse a ele: Vá em paz. Então ele se levantou e seguiu para Hebrom. Absalão, no entanto, enviou espiões a todas as tribos de Israel, dizendo: Tão logo ouvirdes o som da trombeta, direis: Absalão reina em Hebrom. E com Absalão foram 200 homens de Jerusalém que foram chamados, e eles foram na sua simplicidade, e não sabiam de nada. E Absalão enviou a Aitofel, o Gilonita, o conselheiro de Davi, da sua cidade de Giló, enquanto ele oferecia sacrifícios. E a conspiração foi forte, porque o povo aumentava continuamente com Absalão. E ali chegou um mensageiro a Davi, dizendo: Os corações dos homens de Israel estão com Absalão. E Davi disse a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, pois de outra sorte não escaparemos de Absalão. Apressai-vos para partir, para que ele não nos alcance subitamente e fira a cidade com o fio da espada. E os servos do rei disseram ao rei: Eis que os teus servos estão prontos para fazer qualquer coisa que o meu senhor, o rei, indicar. E o rei seguiu, e após ele toda a sua casa. E o rei deixou 10 mulheres, as quais eram concubinas, para cuidar da casa. E o rei se foi, e após ele todo o povo, e esperou em um local afastado. E todos os seus servos passaram adiante dele, e todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os geteus, 600 homens, os quais vieram atrás dele desde Gate, passaram adiante do rei. Então disse o rei a Itai, o geteu: Por que tu vais também conosco? Retorna ao teu lugar e permanece com o rei, porque tu és um estrangeiro, e também um exilado. Posto que vieste somente ontem, deveria eu hoje fazer-te subir e descer conosco, vendo que vou para onde posso? Retorna e traz de volta os teus irmãos, misericórdia e verdade sejam contigo. E Itai respondeu ao rei e disse: Como o Senhor vive, e como o meu senhor, o rei, vive, certamente no lugar em que o Senhor, o rei, estiver, seja na morte ou vida, ali também estará o teu servo. E Davi disse a Itai: Vai e atravessa. E Itai, o geteu, atravessou, e todos os seus homens, e todos os pequeninos que estavam com ele.
E toda a terra chorou com voz alta, e todo o povo o atravessou. O rei também atravessou o ribeiro de Cedron, e todo o povo o atravessou, em direção ao caminho do deserto. E eis que também Zadoque e todos os levitas estavam com ele, carregando a arca do pacto de Deus. E eles assentaram a arca de Deus, e Abiatar subiu, até que todo o povo terminou de sair da cidade. E o rei disse a Zadoque: carrega de novo a arca de Deus para dentro da cidade. Se eu achar favor aos olhos do Senhor, ele me trará de novo, e me mostrará tanto ela quanto a sua habitação. Mas se ele assim disser, não tenho em ti deleite algum, eis que aqui estou, que ele faça comigo como bem lhe parecer. Então o rei disse a Zadoque o sacerdote: não és tu um vidente? Retorna à cidade em paz, e convosco os vossos 2 filhos, Aimaas, o teu filho, e Jonatas, o filho de Abiatar. Vê que esperarei na planície do deserto, até que ali chegue palavra vinda de ti, para me certificar. Portanto, Zadoque e Abiatar carregaram a arca de Deus de volta a Jerusalém, e eles esperaram ali. E Davi subiu pela subida do Monte das Oliveiras, e chorava enquanto subia, e tinha a cabeça coberta, e seguia de pés descalços. E todo o povo que estava com ele cobria, cada qual, a sua cabeça, e subiam chorando enquanto subiam. E contaram a Davi, dizendo: Aitófel está entre os conspiradores de Absalão. E Davi disse: ó Senhor, rogo-te, torna em loucura o conselho de Aitófel. E sucedeu que quando Davi chegou ao topo do monte, onde ele adorava a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio a encontrá-lo com as suas vestes rasgadas e terra sobre a sua cabeça. A quem Davi disse: se passares adiante comigo, então tu serás um fardo para mim. Mas se retornares à cidade e disseres a Absalão: serei teu servo, ó rei, como eu fui servo do teu pai até aqui, assim serei agora também teu servo, então poderás derrotar o conselho de Aitófel para mim. E não tens tu aí contigo Zadoque e Abiatar, os sacerdotes? Portanto será que qualquer coisa que ouvires da casa do rei, tu a contarás a Zadoque e Abiatar, os sacerdotes. Eis que eles têm ali com eles os seus 2 filhos, Aimaas, filho de Zadoque, e Jonatas, filho de Abiatar, e por eles vós enviareis a mim tudo o que puderes ouvir. Assim, Uzai, o amigo de Davi, entrou na cidade, e Absalão entrou em Jerusalém.